Bom dia, meus amados e amadas, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje é 28 de dezembro de 2023, quinta-feira. Eu estou falando aqui sobre o simbolismo de Natal, tá certo? Ontem eu falei sobre a árvore de Natal, hoje eu vou falar sobre a guirlanda, amém? Um texto aqui para a gente fazer uma reflexão. João, capítulo 5, versículo 39, diz assim a palavra de Deus: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Isso é Jesus que diz, tá certo? O contexto desse texto é Jesus lá no meio dos religiosos, tá pregando o reino de Deus que ele trouxe ao mundo. E aí ele vai dizer no meio deles, né, da liderança, que ele é filho de Deus e que ele é igual a Deus. Pensa numa confusão que ele arranjou. Porque religioso quer fazer prevalecer a sua ideia religiosa, tá certo? E Jesus aqui está dizendo, nesse contexto do capítulo 5 de João, ele está dizendo: eu sou Deus, e sou o filho de Deus e sou o Deus, tá certo? Esse é o contexto, tá certo? O texto diz examinar as Escrituras, tá certo? Estou lhe recomendando ler a Escritura. É a melhor coisa que você faz, porque ela é a fonte onde vai revelar Deus a você. Amém? Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. O Velho Testamento fala de Jesus e os religiosos daquela época sabiam que eles são estudiosos, eram estudiosos e são da antiga aliança, que é a lei, então eles sabiam de tudo isso. Então examinar a Escritura, ou seja, ler a Escritura, é onde você vai encontrar Deus, tá certo? E ele vai dizer: porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Ou seja, está falando exatamente para vós, a liderança, vocês conhecem, vocês sabem, vocês que ela contém a vida eterna, que ela fala da vida eterna, tá certo? Amém, queridos? Isso é o que o texto vai nos dizer, Jesus nos recomendando claramente: examine a Escritura, vocês sabem que nela tem a vida eterna, fala da vida eterna, tá certo? E ele termina o texto dizendo: e são elas, ou seja, as Escrituras, que de mim testificam. Ou seja, está dizendo: eu sou Deus, sou Jesus, o Filho de Deus, e as Escrituras testificam de mim, e sou eu que dou a vida eterna. É que Cristo está dizendo isso, tá certo? Dizendo para os religiosos daquele contexto que não entenderam a mensagem de Jesus, nem o receberam como Messias, e o crucificaram e o mataram, porque a religião quer prevalecer a sua ideia religiosa, e Deus fica um pouco de lado. Amém? Agora, expliquei no texto, certo? O texto está falando de Jesus, e no contexto ele diz que ele é Deus e a vida eterna está nele, tá certo? Agora, o que tem a ver isso com guirlanda? Pastor, pelo amor de Deus, o que tem a ver isso com guirlanda? Uma coisa tão bonita, tem de vários modelos, né? Tem com vela roxa, tem 3 cores a vela lá, que tem um significado também, até me esqueci. Tem de todos os tipos, ela se atualizou, tá certo? Mas onde entra a guirlanda nisso? Primeira coisa, mano, é a origem da guirlanda, tá certo? E onde é que se originou a guirlanda? A guirlanda, ela se originou na antiguidade, assim, utilizada por diversos povos pagãos, que utilizava como certos símbolos para eles. A guirlanda naquele tempo era usada como coroa, porque a guirlanda e a coroa vai ser aí a mesma coisa. Naquele tempo eles usavam como coroa, por exemplo, eu anotei aqui para não me esquecer, tá certo? Os etruscos, eles usavam como símbolo de nobreza. Então usavam lá a coroa, que era a guirlanda, como símbolo de nobreza. Os etruscos, eles habitavam aí ao sul do rio Arno, e depois dominaram a Península Itálica. Então se estabeleceram ali, essa história você pode encontrar, tá certo? Os gregos utilizavam como sinal de poder e vitória. Estava lá a coroa. Nas Olimpíadas, agora a Olimpíada moderna não, recebe ouro, prata ou bronze. Mas na antiga Olimpíada recebia uma coroa de louros, né? A coroa de folhas feita lá. Então os gregos, eles tinham isso como sinal de vitória. E olha só, a coroa de louro, que é uma planta, ela era utilizada pelo deus Apolo, da mitologia grega, tá certo? Porque a sua amada Daphne tinha se transformado num pé de louro. Que loucura, né?
E aí, como ele era apaixonado por ela, passou a utilizar a guirlanda, a coroa, feita com galhos da planta, que é uma árvore, louro é uma árvore, porque a sua amada Daphne tinha se transformado numa árvore de louro. Então, para os gregos vem dessa origem aí. O deus Apolo, que é o deus da mitologia grega, usava porque a sua amada tinha se transformado num pé de louro, tá certo? Os romanos, eles faziam uso da guirlanda com o mesmo sentido assim de sinal de vitória, de poder, tá certo? Então, eles eram utilizados lá, os Césares aparecem aí com as coroas na cabeça, com a guirlanda na cabeça, como sinal de poder, de poderio também, tá certo? Então você já notou que ela tem uma origem pagã, tá certo? Em povos pagãos, a guirlanda ela vem desses costumes aí. O que acontece? O catolicismo, eu vou chamar de cristianismo católico, certo? Ele ressignificou, desculpa, tomar aqui um pouquinho de água, tá bom? O catolicismo ele ressignificou o significado da guirlanda. E aí ela passou a ser utilizada como símbolo de Natal. E para o catolicismo, isso é história, irmão. Não estou falando mal de ninguém, não. A gente precisa saber a verdade, tá certo? A guirlanda passou a ser, assim, como representar a vida eterna, pelo seu formato. A ideia, né, é redonda, dá para compreender. Você olha para uma coisa redonda, parece que ela não tem começo nem fim, né? Então, a guirlanda passou a ter essa representatividade no Natal para o catolicismo e com um símbolo aí do Natal e uma representação da vida eterna. Amém? Essas coisas são muito interessantes. Olha, eu estou lhe falando fato histórico, tá certo? Na tradição anglicana, luterana e católica, a guirlanda ela é usada como coroa no Advento. O Advento é o período do calendário litúrgico das religiões. Aí eu não vou entrar e explicar isso a você não, tá certo? Mas estou só dizendo que eles usam como no Advento, que é o calendário litúrgico deles aí, da catolicismo, do luteranismo, do anglicanismo, tá certo? E aí ela vai ser, no Advento, ela vai representar, olha o que ela representa, a guirlanda, tá certo? Esperança, paz, alegria e amor. Só coisa boa, glória a Deus, nada contra, só coisa, esperança, paz, alegria e amor, só coisa boa, né? E aí, qual é o problema? O problema é a sua origem, tá certo? Já expliquei, tá explicado, se você voltar ao vídeo você vai ver. O problema é a origem, ela vem de origem pagã, sincretizada com o cristianismo católico e colocada como símbolo de Natal, o nascimento de Jesus, que eu já falei, você já sabe, assista os vídeos que você vai ver lá, quando eu falei sobre Natal. Então vai simbolizar o nascimento de Cristo e vai ter sentido de eternidade, de vida eterna. Amém, amados? O texto que nós lemos, eu vou voltar ao texto de novo, tá certo? O texto que nós lemos, ele vai dizer que a vida eterna está revelada nas Escrituras e ela está em Jesus Cristo, porque as Escrituras falam de Jesus. Amém? Portanto, eu vou terminar dizendo assim que a crucificação de Cristo e a ressurreição de Cristo, se você quiser usar um símbolo, a crucificação de Cristo e a ressurreição de Cristo é o único símbolo para o cristão que crê em Cristo, que vai representar, vai trazer, revelar a vida eterna. Amém? Eu fico assim, e eu já disse a você que eu sou protestante e eu tenho o maior medo de religioso, porque religioso mata por causa da religião. Assim, aí está matando. Hamas é uma linha que segue literalmente o que diz o livro do Islã, tá certo? Os outros que são mais moderados estão sendo desonestos ao livro do Islã, porque o livro do Islã, ele diz que é morte, aliás, não é nem morte, é extermínio, acabar com o judeu, deixar de existir, e com os cristãos também, tá certo?
E quando eu penso cristão, eu penso que é os cristãos protestantes, tá certo? Porque o catolicismo tem aí a sua forma política de fazer os seus ajustes, tá certo? Eu penso que isso é muito sério e a gente traz esse simbolismo para dentro da religião e aí isso vai ser religião mesmo, porque cristianismo é Cristo. É Cristo o Rei, é Cristo que morreu, é Cristo que ressuscitou, é Cristo que subiu aos céus e é Cristo que vai levar a sua igreja para si, para governar junto com a sua igreja, que ele chama de noiva, tá certo? Então, a questão dos símbolos é exatamente as suas origens e como ele é ressignificado e como ele é colocado dentro e vai falar de coisa boa. E não tem, eu já disse ontem, não tem nada pior do que uma história que não é verdade sendo contada de uma forma bonita. Ela vai acabar sendo parecendo com a verdade e convencendo as pessoas da verdade. Mas a verdade é Cristo, tá certo? Eu estou dizendo aqui, já disse, eu estou aqui para lhe abençoar. Você tem livre arbítrio. Você pode colocar todos esses enfeites na sua casa e você pode adorá-los, mas eu quero que você saiba que eles têm origem pagã e eles entraram dentro do cristianismo católico porque vai sendo benéfico, é mais fácil. Você pregar a verdade, você vai encontrar muito mais dificuldade. Mas a verdade é Cristo. Deus te abençoe, o Senhor te ilumine, tá bom? Eu quero que você seja uma pessoa feliz, tá certo? E Cristo é quem nos dá alegria, Cristo é quem nos dá felicidade. Não é proibido celebrar, não é proibido cantar. Se você me vê dançando lambada, eita Jesus, isso já passou, tá certo? Mas se divertir, amado, não é pecado. Pecado é ter essas coisas, uma guirlanda significar, ser símbolo de vida eterna quando Cristo passou por um sacrifício tão grande. E aí você tirar de Cristo e colocar num símbolo, isso realmente é um pecado grande, tá certo? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.